Bem, hoje vamos olhar para o terremoto mais mortífero de que há registro. É a história de um cataclismo que aconteceu há quase 500 anos, lá na China, da dinastia Ming, e que deixou uma marca que perdura até hoje. 830 mil. Vamos começar logo com o número que define esta catástrofe. É um número que quase não cabe na cabeça, não é? E é super importante perceber o que ele realmente significa. Isto não é só uma contagem de mortos diretos. Não, é a redução total da população que ficou registada nos arquivos imperiais da altura. A escala da perda é simplesmente inimaginável. Ok, vamos então começar por montar o cenário, porque para se perceber a fundo o porquê de tudo isto, primeiro temos de saber exatamente o onde e o quando. Imaginem a cena. Estamos na China da dinastia Ming, um império no seu auge, uma potência cultural cheia de poder. Mas naquela manhã de inverno, a estabilidade de tudo isso estava prestes a ser abalada até aos alicerces. E o golpe não veio de um exército inimigo, nem de uma rebelião interna. Veio das profundezas da própria terra. E aqui estão os factos, diretos ao ponto. A data era madrugada, 23 de janeiro de 1556. O local, a província de Shanxi, na China, com o epicentro ali perto do condado de Hua. E a força, uma magnitude estimada em 8. É uma energia absolutamente colossal, libertada num único instante. E foi devastador. Agora vamos falar sobre a violência física disto tudo. Porque, olhem, isto não foi só um tremor de terra. Foi, literalmente, a paisagem a ser redesenhada de forma total e instantânea. E o mais incrível é que temos relatos da época. Esta citação dos anais chineses até pode soar a poesia, mas acreditem, não é um exagero. A terra moveu-se, transformou-se debaixo dos pés das pessoas, literalmente. É quase impossível sequer começar a imaginar o terror que deve ser ver a geografia que se conhece, o mundo, a ser reescrito à nossa frente. 20 metros. Parem só um segundo para pensar nisto. 20 metros de profundidade. Para se ter uma ideia, isso é a altura de um prédio de 6, talvez 7 andares. Agora imaginem fendas dessa dimensão a abrirem-se de repente no chão, a rasgar a paisagem e a engolir tudo. É uma ilustração brutal da pura força geológica que foi libertada naquele momento. E a escala de tudo isto? Bem, foi imensa. 840. Este número é a largura em quilómetros da área que foi, para todos os efeitos práticos, aniquilada. Uma zona de destruição que se espalhou por várias províncias e, claro, afetou a vida de milhões de pessoas. Ok, isto leva-nos agora ao coração da questão, ao ponto principal. Por que é que este terremoto, em particular, foi tão, mas tão mortífero? A resposta, como vamos perceber já a seguir, não está só na Terra, está na forma como as pessoas viviam dentro dela. E esta pergunta é mesmo a chave de tudo. A perda de vidas, que foi gigantesca, não aconteceu só por causa da força do sismo. Não. Foi o resultado de um choque trágico, uma colisão entre a geologia, que era muito específica daquela região, e a forma como as pessoas construíam as suas casas. E aqui temos a palavra-chave para perceber tudo, Yaodong. É muito importante entender isto. Não estamos a falar de grutas naturais, ok? Eram casas, habitações, escavadas pelas pessoas diretamente nas falésias. E essas falésias eram feitas de loess, um tipo de solo super macio, quase como um pó, que tornava a escavação muito fácil. Para milhões de pessoas, esta era a sua casa. Então, o que aconteceu foi uma espécie de processo em cadeia, um processo fatal. Aquele solo de loess, que até aí era um recurso fantástico para construir abrigos, de repente tornou-se uma armadilha mortal. Com o tremor violento, as falésias, que já eram instáveis, começaram a comportar-se quase como se fossem líquidas. Os geodongos, claro, não tiveram a mínima hipótese. Colapsaram num instante. E pior, isso provocou deslizamentos de terra gigantescos que pura e simplesmente soterraram aldeias inteiras de uma só vez. E esta comparação é o que explica a diferença entre a vida e a morte aqui. Pensem nisto. Num prédio normal, quando colapsa, às vezes formam-se espaços, bolsas de ar que permitem que alguém sobreviva. Mas aqui foi totalmente diferente. A própria terra, que era a casa das pessoas, transformou-se numa avalanche que as soterrou. Não havia escapatória. A paisagem inteira virou um túmulo.
Mas a história de horror não acaba quando a Terra finalmente para de tremer. Não, de todo. O abalo inicial foi só o primeiro ato de um desastre muito, muito mais longo. E este ponto que vamos ver agora é absolutamente crucial para se perceber aquele número do início. Lembram-se? Os 830 mil. É que o número final de vítimas veio, na verdade, em duas vagas de morte. Duas vagas separadas, mas totalmente ligadas uma à outra. Vejam bem a dimensão real da catástrofe. A primeira vaga, ou seja, as mortes diretas causadas pelo colapso de tudo, matou cerca de 100 mil pessoas. Já é um número horrível, certo? Mas o que é verdadeiramente esmagador é a segunda vaga. Mais de 700 mil pessoas. Elas morreram nos meses que se seguiram. Morreram de fome, de doenças, do colapso total da sociedade. Ou seja, a consequência humana do desastre foi 7 vezes mais mortífera do que o terremoto em si. É inacreditável. O que veio a seguir foi basicamente um desastre em cima do outro. Primeiro a fome, as terras agrícolas destruídas, os sistemas de rega arrasados. Depois as doenças. A peste e outras epidemias espalharam-se que nem fogo posto pelos acampamentos de sobreviventes. E para juntar ao caos, as réplicas continuaram durante 6 longos meses. 6 meses de pânico, impedindo qualquer tentativa de reerguer o que quer que fosse. O resultado final? Alguns locais perderam mais de metade da sua população. É um número que custa mesmo a processar. E as cicatrizes ficaram para sempre na paisagem, como no pequeno pagode do ganso selvagem, que até hoje está visivelmente mais baixo por causa disto. Mas sabem, mesmo no meio de tanta destruição, há sempre lições que ficam. Esta citação é de um homem chamado Kim Keda, um estudioso que passou por este horror e sobreviveu. E o que ele escreveu é de uma lucidez incrível. Ele percebeu algo fundamental. Tentar fugir a correr durante o abalo principal era quase sempre uma sentença de morte. A analogia que ele usa, a do ninho que colapsa, mas onde alguns ovos podem sobreviver, é um dos primeiros registros de um conselho prático de segurança em caso de sismo. Uma lição aprendida da forma mais dura e brutal que se possa imaginar. E tudo isto nos leva à grande conclusão desta história. O terremoto de Shanxi, de 1556, não foi só um desastre natural. Foi, e isto é o mais importante, um desastre humano-geográfico. O que o tornou tão letal não foi apenas a geologia, mas sim a forma como a sociedade humana se adaptou, ou neste caso não se conseguiu adaptar, a essa mesma geologia. É uma lição poderosa, que continua atual, sobre a nossa relação com o planeta em que vivemos. E assim fica esta reflexão para o fim. Pensem bem. O Sol de Loess foi que permitiu que gerações e gerações de pessoas construíssem as suas casas, que cultivassem a terra. Era o maior recurso daquela região, a base de tudo. Mas naquela madrugada de janeiro de 1556, esse mesmo recurso transformou-se na maior vulnerabilidade de todas. É uma demonstração poderosa e assustadora da linha muito ténue que às vezes separa um recurso de um risco fatal.